Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Professor Valdívia Resolve. Na aula de hoje a gente continua falando da eletrodinâmica e a gente vai falar um pouquinho hoje de resistência elétrica, leis de Ohm, potência elétrica em resistores e associação de resistores. Bom, pessoal, a gente tem que começar essa aula destrinchando o conceito de resistência elétrica. E para a gente destrinchar esse conceito de resistência elétrica, a gente tem que entender que dentro da física, resistência elétrica é uma medida da oposição do movimento de portadores de carga, ou seja, resistência elétrica representa a dificuldade que os portadores de carga encontram para se movimentarem através de um condutor. Então, olhando nossa imagenzinha aqui embaixo para ilustrar. Resistência elétrica, olha só, certinho. Resistência elétrica, representada pelo nosso amiguinho aqui, é o que tenta impedir a passagem da corrente elétrica, representada em amperes aqui, ó. E o que tenta fazer ultrapassar essa resistência, quem tenta fazer a corrente elétrica passar, é a diferença de potencial em volts aqui, tudo bem? Então, lembrando que resistência elétrica é a medida de quão difícil da oposição ao movimento dos portadores de carga. Beleza? Então lembre sempre disso. Continuando, vamos embora. Então, dentro da matemática, resistência elétrica, dentro da física, né, falando da sua expressão matemática, resistência elétrica é a razão, olha só, vamos marcar aqui, ó, é a razão. Resistência elétrica é a razão, ou seja, a divisão entre a DDP e a corrente elétrica. Então aqui a gente tem uma descrição aqui, ó. Resistência elétrica é a relação entre a DDP aplicada e a corrente intensidade e a intensidade, opa, é a corrente. Então, repetindo, resistência elétrica é a relação entre a DDP aplicada, U, e a correspondente intensidade de corrente elétrica. Vocês podem reparar que relações de diretamente proporcional. Quando a tensão aumenta, obrigatoriamente a corrente tem que aumentar se eu quiser que a resistência seja constante. Só que dificilmente a gente encontra por aí essa expressão dessa forma. A gente vai encontrar a expressão desse jeito aqui. A gente vai encontrar a expressão também conhecida como URI. Essa aqui, ó. O que significa? Que a DDP aplicada, certo? É igual ao produto entre a resistência elétrica e a corrente. Lembrando que a U é a tensão elétrica e ela é sempre medida em volts. Já vimos isso em aulas anteriores. A corrente elétrica é a intensidade, por isso representada pela letra I, é medida em ampere, representada pela letra A. E a resistência elétrica, essa nova grandeza física que a gente está vendo hoje, ela é medida em ohm, representada pela letra grega ômega. Então, a partir de agora, sempre que a gente tiver a medida de resistência elétrica, a medida de resistência elétrica é ohm. Então, se eu tiver 20 resistências elétricas, eu tenho 20 ohms. Ohm ou ohms no plural. Tudo bem? Sempre colocando no final não escrito, muito difícil, às vezes aparece, mas não é comum, a sua unidade usando a letra grega ômega. Tudo bem? A ferradurinha aí. Tranquilo? Continuando então, bora lá. Entendendo o conceito de resistência elétrica, uma propriedade física, a gente tem que entender agora um pouquinho das leis de Ohm. E eu vou falando um pouquinho da primeira lei de Ohm. O nosso amigo Ohm estudou a resistividade de materiais e chegou à seguinte conclusão. A gente fala que a primeira lei de Ohm representa a resistência elétrica constante. O que é isso? O Ohm chegou à conclusão que um resistor é chamado de ômico. Deixa eu tentar escrever aqui minha canetinha. Um resistor é chamado de ômico quando, independente do valor da tensão que eu aplico e da corrente,
eu sempre mantenho a minha resistência constante. Então vamos tentar dar em valores isso aqui. Vamos supor que eu peguei um resistorzinho, certo? Qual resistor qualquer. Resistência do chuveiro. Resistência do chuveiro é um resistor. Eu passei sobre essa resistência uma tensão de 20 volts. E quando aconteceu isso, eu peguei um medidor de corrente elétrica, um amperímetro, e verifiquei que a corrente era 1 ampere. Se eu dividir 20 por 1, eu vou ter que a resistência de 20 ohms. Se eu pegar e mudar o valor dessa resistência, falar que agora ela não vale mais 20, mas ela vale 40, se eu medir novamente com o meu amperímetro a minha corrente, eu tenho, se o meu resistor for ômico, a corrente elétrica vai ser de 2 amperes. Então o que acontece? Um resistor chamado de ômico, quando independente do valor das tensões, eu sempre tenho a mesma resistência. Esse valor não se altera. Então, olha só, resistência é o grau de dificuldade em atravessar um dispositivo. Alguns dispositivos são feitos para se fazer isso no circuito. Um exemplo disso é o resistor do chuveiro. Qual é o papel do resistor de chuveiro? Ah, professor, o papel do resistor de chuveiro é esquentar água. Perfeito. E como que ele faz isso? O resistor de chuveiro ele esquenta a água porque ele transforma energia elétrica em energia térmica. E isso só é possível porque quando os elétrons atravessam a seção do meu resistor, eles colidem com outros entes que estão ali nesse resistor. E essa colisão causa calor, aquecimento. Tudo bem? E só para concluir, então, toda vez que a gente tem um gráfico de um resistor ômico, um gráfico, geralmente, tensão em função, deixa eu fazer um F mais, em função da corrente, esse gráfico, se o resistor for ômico, é sempre uma reta crescente. Olha que a reta está crescente. E uma propriedade importante aqui é toda vez que o gráfico for uma reta crescente, ele começa no ponto 00, porque se eu não tenho tensão, não tem corrente. E eu posso afirmar que, está vendo esse ângulo aqui embaixo, o ângulo θ, que a resistência, deixa eu colocar o R maiúsculo, porque esse é a resistência, é numericamente igual à tangente desse ângulo θ do gráfico. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, que toda vez que eu tiver um gráfico com a tensão em função da corrente, se eu precisar calcular a resistência da resistência que está sendo aplicada essa tensão, essa corrente, mas não tiver valores, se eu só tiver o ângulo de inclinação dessa reta no plano cartesiano, eu consigo descobrir essa resistência usando os conceitos de seno, cosseno e tangente. Então, se esse ângulo fosse de 30 graus, se esse ângulo fosse de 30 graus, tangente de 30 é o valor da minha resistência. Se esse ângulo fosse de 45, tangente de 45 é o valor da minha resistência. Só lembrando que a tabela trigonométrica, alguns valores são tabelados. Tranquilo? Continuando então, primeira lei de Ohm. Falando agora um pouquinho da segunda lei de Ohm, o princípio da resistividade elétrica. Então é o seguinte, a primeira lei falava para um resistor qualquer. A segunda lei eu vou levar em conta para analisar o material que eu estou trabalhando. Então olha só, num resistor eu tenho comprimento, vamos colocar aqui, num resistor, esse aqui é o meu resistor, tá? Ele tem um certo comprimento. Esse resistor ele tem uma certa área da seção transversal, trocando em relações no nosso cotidiano. Se eu pegar um fio de casa, esse fio tem uma espessura, ele tem uma área, o que normalmente no cotidiano é usado um termo até pejorativo, mas que é usado. É a bitola do fio. Então, fios mais grossos têm maior bitola, fios mais finos têm bitola menor. Então, todo resistor tem comprimento, tem área. E principalmente, todo resistor é feito de um material. Ele pode ser feito de cobre,
ele pode ser feito de carbono, não importa o material que ele é feito, mas cada material tem uma propriedade intrínseca à sua matéria. Essa propriedade da matéria a gente vai chamar de resistividade elétrica, representada pela letra grega Rho, tudo bem? Que é esse P com a perninha esticada aí. Então, cada material tem uma resistividade diferente. Então, quando eu preciso levar em consideração não só a minha resistência, eu preciso levar em consideração o comprimento do meu resistor, eu preciso levar em consideração a área da seção transversal do resistor e o tipo de material que ele é constituído. Nesse caso, eu tenho que usar a segunda lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm diz o seguinte: a segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica de um material é produto da sua resistividade vezes o seu comprimento dividido pela área da seção transversal. Lembrando que resistência é medida sempre em ohm, o comprimento do condutor no sistema internacional vai ser medido em metros, a área da seção transversal no sistema internacional é medida em metros quadrados, e a resistividade elétrica do material vai ser medida em ohm vezes metro. Infelizmente, isso aqui aparece de diversas formas para a gente resolver matematicamente lá nas operações, nas equações. Eu posso ter a resistividade em outras unidades. E geralmente é o valor, é a unidade da resistividade que define a resistividade, a unidade dos demais elementos da minha equação. Então tome muito cuidado com isso. Na hora de coletar os dados do exercício, sempre tenham muito cuidado. Beleza? Quando a gente fala de uma resistência elétrica, essa resistência elétrica tem dispositivos no meu cotidiano que o papel dela é servir para resistir à passagem de corrente elétrica. Esse dispositivo feito para impedir a passagem de corrente, ou dificultar a passagem de corrente, ou transformar a corrente elétrica, transformar a energia elétrica em outra forma de energia, é chamado de resistor. Esse efeito de converter energia em calor, por exemplo, é chamado de efeito Joule. É o que a gente tem no nosso chuveiro. Essa potência dissipada, essa potência transformada, é o que a gente tem no chuveiro da nossa casa. Então a gente tem que entender que também é possível calcular a potência em resistores. Nós já vimos nas aulas anteriores aí que dá para calcular a potência pela expressão π. Ó, já vimos isso. Como eu sei que que a lei de Ohm, o princípio da resistência elétrica é URI, ou se eu reordenar, eu posso transformar em I igual sobre R, só reordenando a fórmula, eu consigo uma nova fórmula de potência. Então, olha só, se eu substituir U pelo R vezes I, vai ficar I da potência vezes R vezes I. I vezes I ao quadrado. Então, eu tenho uma segunda expressão. Eu posso calcular a potência de um equipamento sendo essa potência igual à resistência, ou a resistência do meu equipamento, vezes a corrente elétrica que passa por ele ao quadrado. Ou, se eu ainda quiser substituir o I por U sobre R, eu posso colocar dessa forma aqui, ó, U sobre R vezes U, e a potência é U ao quadrado sobre R. Lembrando, a gente tem formas de memorização disso aqui. Como que a gente memoriza isso aqui? A potência, além do primo π, a gente tem que lembrar que tem a prima pri e o primo russo, nosso primo pur. Então nós temos três tipos de potência, três fórmulas de potência numa eventual prova, num processo seletivo. A gente pode ter a potência pura, que é o I vezes U. A gente pode ter a potência em um resistor, analisando corrente, então a pri. E a gente pode ter a potência em um resistor, tendo a relação da tensão com a resistência, usando o pur. Então essas três expressões aparecem com muita frequência, tá? Então não tem jeito, tem que memorizar. Beleza? Passando. Vamos lá. Agora a gente tem que entender o seguinte:
Os nossos resistores, que eu falei agora há pouco, só lembrando aqui, ó, fazendo uma revisão, são equipamentos que transformam energia elétrica em outras formas de energia. Então, resistor é o dispositivo que utiliza essa propriedade a fim de transformar energia elétrica em energia térmica. Isso que é um resistor, beleza? E a gente chama de resistência a propriedade que os materiais possuem dificultar a passagem de corrente elétrica. Então existe uma diferença entre resistência, uma propriedade física, uma propriedade da matéria, e resistor, que é um dispositivo. Quando a gente fala de resistores, a gente tem que entender que esses resistores no mercado nem sempre têm o valor que eu quero. Então vamos supor, eu tenho um circuito eletrônico aqui em casa que eu estou montando, qualquer coisa, um sensor, eu estou montando um alarme aqui para minha casa e eu preciso de uma resistência de 150 ohms. Só que nem sempre os fabricantes fabricam resistências de todos os valores especificamente. Então o que a gente precisa? A gente precisa fazer o que é chamado de associação de resistores. A gente pode unir vários resistores de forma que eles cheguem no valor que eu quero. E é isso que a gente vai tratar agora. Existe basicamente hoje dois tipos de associação de resistores. A primeira delas é a associação em série. E o que significa associar um resistor em série? Significa que todos os resistores associados foram percorridos pela mesma corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica só tem um caminho a percorrer. Se vocês olharem a imagem aqui abaixo, ó, essa imagenzinha aqui, vou apontar, ó, a minha imagenzinha aqui, vocês vão perceber que do ponto A até o ponto B só tem um caminho. A minha corrente elétrica tem que atravessar todas as extensões e atravessar todos os resistores. Se eles estão, então, chamados que um atrás do outro, um sequencial do outro, a gente fala que eles estão associados em série. E essa associação em série pode ter infinitos resistores, o quantos eu precisar. Uma característica importante é que, geralmente, uma associação em série, geralmente não, sempre uma associação em série tende a aumentar o valor da resistência total. Resistência é essa total que a gente chama de resistência equivalente. Beleza? Então a gente vai ter algumas características da associação em série que eu... Então vamos lá. Características da associação em série. Sempre na associação em série, coisas que são elementares. Na associação em série, sempre a corrente elétrica atravessa todos os componentes. Então, obrigatoriamente, o valor da intensidade da corrente elétrica em todas as resistências, seja em R1, R2, R3, quantos R's tiverem, sempre vai ser a mesma. Então, a corrente elétrica a gente fala que é constante. Sempre na associação de resistores em série, a tensão elétrica do circuito, a tensão elétrica total, é a soma das tensões elétricas parciais. Então, por isso eu tenho essa formulinha aqui, o total é igual à soma dos U's. Então, aqui no nosso caso, ó, o 1, o 2, o 3, quantos U's eu tiver. Se eu souber o valor da tensão que passa nesse aqui, e somar, eu consigo descobrir a tensão total do circuito se ele for formado só por esses três resistores. E por fim, num circuito em série, a resistência total equivalente do circuito é igual à soma das resistências parciais. Então, num circuito em série, a resistência equivalente seria o seguinte: eu tenho três resistores de 10 ohms. Juntos em série eles dão 30 ohms. Isso porque se eu trocasse os 3 de 10 por um de 30, eles fariam o mesmo papel. Por isso que a gente chama de equivalência, equivalente. Então a resistência equivalente do circuito é a soma das resistências em série. Isso falando de um circuito puro, um circuito somente em série. Beleza? No próximo slide vamos falar um pouquinho agora de associações em... Bom, como a gente viu, a associação em série tem por característica colocar um resistor atrás do outro percorrido pela mesma corrente. Já as associações em paralelo têm uma diferencinha significativa. Uma associação em paralelo
tem como objetivo que todos os resistores estejam submetidos à mesma diferença de potencial, ou seja, todos eles estão ligados à mesma DDP. E repara comigo nessa imagem, ó, o ponto A. Esse ponto A, se a gente pegar, fazer o famoso tripulante, o que é o tripulante? É fazer ele andar. Vocês vão perceber que a letra A consegue chegar no primeiro resistor, no segundo, no terceiro, ele consegue chegar em qualquer um dos resistores sem passar por outra resistência. Então, a DDP do ponto A está sendo ligada em todos os resistores. E a DDP do ponto B também consegue chegar em todos esses resistores. Eles estão ligados à mesma DDP. Então, todos os resistores estão ligados ao ponto B. Então, por isso eles estão sujeitos à mesma DDP, mesma diferença de potencial. Então, a gente não pode falar que é um ao lado do outro. Não necessariamente. Eu posso ter associações em paralelo, que está um resistor atrás do outro. Depois eu posso até mostrar alguma coisa aí para vocês, tá? Então, tome cuidado com isso. Associação em paralelo não é falar que um resistor está do lado do outro. Significa que eles estão sujeitos à mesma DDP. E assim como no circuito em série, a gente tem características do circuito em paralelo. Então, a primeira característica, a tensão elétrica DDP é constante. Então, no R1, se ela vale 10 volts, vai valer 10 volts no R2, vai valer 10 volts no R3, e quantos R's tiverem em paralelo, tá bom? Então, aqui o que é constante é a tensão. Segunda característica, a corrente elétrica total do circuito é a soma das correntes elétricas parciais. Olha só, pessoal, aqui agora a gente tem uma característica D. Vamos lá. A corrente elétrica veio por aqui. Chegou nesse ponto que a gente chama de nó, ela tem que dividir em várias partezinhas. Então, se ela tem que dividir para saber o total que estava aqui para ser antes de ser dividido, eu tenho que somar as correntes elétricas parciais. Certo? Por fim, eu não vou descrever matematicamente, mas daria para dizer que a resistência elétrica equivalente do circuito é calculada pela seguinte expressão, essa expressão bonita aqui abaixo, ó. Certo? O que significa? Que a resistência, o inverso, 1 sobre a resistência equivalente, ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, e quantas resistências em paralelo eu tiver. Então, se aqui no nosso caso tivesse 3 resistências em paralelo, seria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, igual a 1 sobre resistência equivalente. Então, além de fazer essa conta aqui, que vai ter que ser uma conta soma de frações, provavelmente vou ter que usar um MMC, um mínimo comum. No final, eu ainda tenho que multiplicar em cruz para poder achar a resistência equivalente e isolada, bonitinha no circuito. Beleza? Tranquilo até aí? Por fim, com esses conceitos, a gente consegue fazer os exercícios propostos na aula. Tranquilo? Então, vamos para a parte de exercícios. Bora lá. Vamos lá, resolvendo o exercício então. Chama-se gato uma ligação elétrica clandestina entre a rede e uma residência. Usualmente, o gato infringe normas de segurança porque é feito por pessoas não especializadas. O choque elétrico pode ocorrer devido a um gato mal feito, é causado por corrente elétrica que atravessa o corpo humano. Considere a resistência do corpo humano como 10 a quinta ohms para a pele seca e 10 a terceira ohms para a pele molhada. Se uma pessoa com a pele molhada toca os dois polos de uma tomada de 220 volts, calcule a corrente elétrica. Então ele quer saber a corrente elétrica que atravessa esse corpo em amperes. Então vamos lá, se ele quer saber a corrente, ele deu que a tensão é 220 volts e que a resistência da pele molhada, porque é o que ele quer saber, é de 10 a terceira ohms, eu vou usar a expressão URI, UR vezes I, certo? Usando a expressãozinha vai ficar assim, no lugar do 220,
igual, no lugar do R, 10 à terceira, e no lugar do I, eu deixo a incógnita porque eu quero descobrir. O 10 à terceira está multiplicando, passa dividindo. Então, 220 dividido por 10 à terceira. Propriedade de potência. Toda vez que eu tenho uma potência na parte de baixo de uma fração, ela pode ir para a parte de cima mudando o sinal do expoente. Então, 10 a menos 3 amperes. Ele pediu a resposta em amperes, eu posso deixar assim, está tudo certo. Ou ainda eu posso falar que a corrente, fazendo 10 a menos 3 é 1 sobre 1000, 220 dividido por 1000, 0,22 amperes. Beleza, pessoal? Com isso a gente segue para a próxima resolução. Bora lá? Vamos lá, exercício sobre resistividade do material. Ó, um fio de cobre mantido a 20 graus Celsius. Ó, essa informaçãozinha aqui é um chamado de extrator. A gente não usa a temperatura, pelo menos no conceito de resistividade, segundo a lei de Ohm, tá? Então, tomem cuidado, vocês não vão usar os 20 graus Celsius aí. Tem comprimento igual a 5 metros. Então, o comprimento do meu resistor é de 5 metros. E a área da seção transversal igual a 0,34 milímetros quadrados. Ao ser submetido a uma tensão de 1 volt, é atravessado por uma corrente elétrica de 4 amperes. A resistividade elétrica do fio vale, então ele quer saber a resistividade. Então, primeira coisa aqui, pessoal, eu tenho comprimento, eu tenho área, e eu não tenho resistência, eu tenho tensão e corrente. Eu consigo calcular a resistência do material aqui usando a primeira lei de Ohm, URI. Não precisa da resistitividade. Então, 1 é igual a R vezes 4. Então, com isso, deixa eu fazer aqui embaixo para não ficar feio. A resistência é 1 quarto de Ohm. Seria 0,25, tá? Mas eu não vou colocar porque vocês vão ver que na conta fica mais fácil trabalhar com essa fraçãozinha aqui. Certo? Então eu tenho a resistência, eu tenho. Só que tem um detalhe. A minha área não está no sistema internacional. E se vocês observarem na minha unidade de medida da resposta, ele dá em ohm por metro. Então significa que a resistividade no sistema internacional. Eu tenho que transformar milímetro quadrado em metro quadrado. Se vocês pegarem aquela tabelinha lá do ensino fundamental, de metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, toda vez que eu ando para a direita nessa tabela, eu multiplico, e toda vez que eu ando para a esquerda, eu divido. E divido por quanto? Como é área, sempre por 10 ao quadrado. Então aqui eu teria que dividir simultaneamente uma, duas, três vezes por 10 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que dividir por 10 a sexta. Então, já fazendo as continhas adequadamente aqui, eu chego à conclusão que seria 0,34 vezes 10. Vou até aumentar o zoom aqui para ficar bonitinho. Opa, caneta. Vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Então não esqueçam desse 10 a menos 6, hein, pessoal? Vamos fazer agora. Eu apaguei a tabelinha, vou precisar desse espaço. Então vamos lá. Ó, qual que é a fórmula da resistividade? Resistência Rho L por A. Então a resistência eu sei que é 1 quarto, que eu calculei ali no comecinho. A resistividade eu quero descobrir. O comprimento tem aqui nos dados, 5. E a área vai valer 0,34 vezes 10. Opa. Vezes. Opa. Meu zoom tá zoando aqui, porque ele fica bem onde minha mão fica. No 6. Fazendo a multiplicação em cruz, vai ficar no Rho 0,34
vezes 10 a menos 6, dividido por 5 vezes 4, que dá 20. Vou fazer um truque matemático para facilitar a conta. Sempre que eu tenho uma vírgula aqui, ó, sempre que eu ando duas casas para a direita com a vírgula, esse número vira 34. Quando eu ando para a direita na notação científica, é de diesal. Direita diminui. O expoente, que era menos 6, tem que diminuir 2 unidades. Então ele fica 10 a menos 8. Porque para diminuir ele tem que se afastar do zero. Dividido por 20. Então, 34 dividido por 20 vai dar, se eu não me engano, 1,7. Então, a resistividade vai ser 1,7 vezes 10 a menos 8. Opa, vamos lá. Ó, zoom. Opa, caneta. Por metro. Beleza, pessoal? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Exercício com a matemática um pouco mais complicado, beleza? Tomem um pouco cuidado com esses exercícios. Bora lá? Exercício 3. Vamos lá, continuando. O próximo exercício agora é sobre potência, resistência e potência em resistores. Vamos lá. Eu ganhei um chuveiro elétrico cuja potência, então vamos lá, qual que é a potência do meu chuveiro? 6.050 watts. E a tensão desse meu chuveiro nominal, é aquela que ele tem que ser ligado, é de 220 volts. Entretanto, na minha casa não tem tensão de 220. Eu vou ter que ligar esse meu chuveiro numa tensão de 110 volts. Aí a questão que ele fala assim, ó, para que esse chuveiro permaneça com a mesma potência. Então eu quero a mesma potência, eu quero continuar tendo 6.050 watts. Tudo bem? Qual que deve ser a resistência que eu devo instalar no chuveiro? Então, para fazer esse cálculo, a gente vai usar uma relação de potência, tensão e resistência. A gente vai usar potência é igual a U ao quadrado sobre R. Vocês viram comigo essa expressão agora há pouco. Como vai ficar isso, então? A gente vai ficar da seguinte forma. Vou substituir as expressões. Vamos lá. No lugar da potência, 6.050. No lugar do U ao quadrado, vai ficar 110 ao quadrado. Opa. E no lugar da resistência, o R que eu quero descobrir. Multiplico em cruz, vai ficar R é igual a 110 vezes 110, dividido por 6.050. Fazendo as continhas aqui, eu vou chegar à conclusão que a minha potência no final, na minha resistência no final das contas, tem que ser de 2 ohms, fazendo as devidas contas aí, tá, pessoal? Eu já fiz direitinho. Então a alternativa correta é a alternativa C. Tranquilo, exercício bem tranquilo de potência, aplicação de fórmula. Vamos fazer conversão de unidade. Vamos lá, exercíciozinho de associação de resistores em série. Considere os valores indicados no esquema a seguir, que representa a associação de resistores. Então, olha só. Para minha resistência R1, tomem muito cuidado com essa interpretação, ela é importantíssima. Quando a resistência R1 está percorrida por uma tensão de 7 volts. A resistência R2 por uma tensão de 5 volts. E a resistência R3 por uma tensão de 8 volts. Ele quer saber o valor da resistência equivalente no circuito. E olha o importante, nesse caso, eu não tenho o valor das resistências parciais.
O que eu posso fazer aqui é simplesmente usar as propriedades do circuito em série. E quais são as propriedades do circuito em série? Eu sei que no circuito em série a corrente é constante, ela vale 0,4 amperes. Então, para qualquer uma das resistências, o total para individual sempre é 0,4. E eu sei que no circuito em série a tensão total é a soma das tensões parciais. Então, no primeiro aqui, eu sei que ela vale 7. No resistor R2, eu sei que ela vale 5. E no resistor R3, eu sei que ela vale 8. Então, a tensão total desses resistores vale ao todo 20 volts. Se eu tenho, então, uma corrente... Opa, ficou muito estranho. Uma corrente e uma tensão, e eu quero saber o valor da resistência equivalente, eu vou usar o princípio da resistência elétrica. O que eu vou fazer? Eu vou usar URI. A tensão total vale 20. Eu quero descobrir a resistência equivalente. E a corrente elétrica, eu sei que constante, que vale 0,4. A resistência equivalente vai ser 20 dividido por 0,4. A resistência equivalente vai dar 50 ohms. Professor, mas eu poderia ter calculado cada uma das resistências? Poderia. Daria mais trabalho? Daria, porque dariam números provavelmente quebrados. Mas eu também chegaria no mesmo resultado. Então, eu sei que a minha resistência equivalente vale 50 ohms. A alternativa correta é a alternativa E. Beleza, pessoal? E por fim, um exercício. Vamos lá. Seguinte. Considere a associação da figura submetida a uma DDPU. Eu não sei o valor dessa DDPU. A única informação que ele me deu foi a intensidade da corrente elétrica I2 é de 3 amperes. Então, a única informação que eu tenho é que a corrente elétrica I2 é 3 amperes. E olhando para a imagem, essa corrente I2 passa numa resistência que eu vou chamar de R2 de 6 ohms. Todo mundo conseguiu observar aqui, ó. Aqui, ó, corrente I2, 3 amperes, e entrando na resistência de 6 ohms. Vamos ver as perguntas que o exercício me faz. Vamos lá, determine. Opa, vamos mudar aqui. A DDP do circuito. Se eu tenho que o circuito é paralelo, eu sei que se eu achar qualquer DDP, seja no R1, no R2 ou no R3, ela é constante. Um circuito paralelo, a DDP é sempre igual. Então, eu vou usar para achar a DDP do trecho 2, porque a DDP do trecho 2 é a mesma DDP do circuito. Então, o 2 vai ser, quanto vale R2? 6. Quanto vale a corrente I2? 3. Então, a tensão do circuito, 1 ou o 2, tanto faz, vale, no final das contas, 18 volts. Então, essa é a resposta do item A. Beleza? Fazendo agora o item B. Vamos lá. O que o item B pede? A intensidade da corrente I1. Então, onde está I1? Vou marcando aqui, ó. O I1 está aqui. A corrente I3 e a corrente I. Então, ele quer saber I1, que está aqui. I3 e I. E detalhe, essa corrente I, lembrem-se que ela vai ser parar em vários ramos. Então, essa corrente I é a corrente total. A gente vai usar propriedade, tá? Então, vamos lá. I1. O que eu tenho de detalhe em I1? Quanto vale a resistência R1? Vai valer 12. Quanto vai valer a corrente I1? Eu não sei. Eu quero descobrir. Mas eu sei que a tensão 1 é a mesma do circuito, então é 18 volts. Vou usar de novo URI. 18 igual a R1. Opa, R1 eu sei. 12 vezes I1. Então, o I1 vai ser 18 sobre 12. Isso aqui vai dar I1, vai dar, no final das contas... Opa, deu uma zoada no zoom aqui. Vai dar 1,5 amperes. Tudo bem? Vamos fazer agora para o I3.
que eu tenho de dados para o I3? Vamos lá. I3 eu quero descobrir. O R3 vale 4 ohms. E eu sei que U, no final das contas, vale 18 volts. É constante para o circuito, lembra? Circuito paralelo. Então, de novo, U R vezes I, 18 igual R, que é 4, vezes I, que eu quero descobrir. O I3, então, vai valer no final das contas 18 dividido por 4, 4,5 amperes. Está aqui, minha segunda corrente. Vou dar uma mudada no zoom aqui para a gente conseguir terminar o exercício. Então, se eu sei que é um circuito paralelo sempre a tensão total é a soma das tensões parciais. Então, o I total, vamos lá, quanto vale a tensão 1? Vale 1,5. Desculpa, a tensão na corrente 1, 1,5. Quanto vale a corrente 1,2? 3, está no exercício, no desenho. E a corrente I3 vale 4,5. Então, a corrente total aqui vai valer 4,5 mais meio, 5, 6, 7, 8, 9 amperes. Tudo bem? Então, eu tenho que a corrente total vale 9 amperes nesse exercício. E para encerrar o exercício, a gente vai calcular o item C. E o item C pede a resistência equivalente de 3 resistores em paralelo. Então, no item... Opa! Olha a canetinha dando falha aqui. Volta aqui, ó. Ó, cadê? Ajuda aí. Vamos lá, canetinha. No item C, a gente vai calcular a resistência equivalente de um circuito em paralelo. Para isso, a gente vai usar a expressão 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Substituindo os valores, 1 sobre a resistência. Canetinha. Ó, não tá pegando a canetinha. Nossa, caiu um monte agora. Vamos lá. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1. O valor de R1 pelo desenho é 12. 1 sobre o valor de R2 é 6. Mais 1 sobre o valor de R3, que é 4. Fazendo isso aqui agora, a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum de 12, 6 e 4. E o mínimo múltiplo comum de 12, 6 e 4 é o próprio 12. Então, 12 dividido por 12, 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. E 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3 mais 2, 5, mais 1, 6, sobre 12. Multiplicando em cruz, a gente chega que a resistência equivalente vezes 6 é igual a 12. Então, a resistência equivalente é igual a 12 por 6, que é igual a 2 ohms. E com isso a gente encerra a nossa aulinha. Pessoal, muito obrigado aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Aquele abraço, até mais.